A floresta é a base para o fornecimento de matéria-prima, a madeira. Hoje, seu manejo e cultivo com cuidado é mais importante do que nunca, pois somente assim o fornecimento de madeira no futuro será de alta qualidade e em grande quantidade. Florestas e bosques sadios e com bom rendimento só podem formar-se quando os cultivos e as plantações são cuidadas no momento correto e de forma adequada. Portanto, o cuidado dos cultivos e das árvores jovens é um investimento para o futuro. Muitas vezes, os trabalhos de cultivo são negligenciados devido ao fato de que quase nunca é feita a colheita de madeira útil e racional. As consequências são que as espécies principais são sufocadas por outros tipos de árvores de crescimento rápido. Árvores em excesso lutam pela água, pelos nutrientes e pela luz. Um bosque nessas condições produzirá menor crescimento e menor rendimento de madeira. O que uma vez foi descuidado, nunca voltará a se recuperar. O cuidado dos cultivos e das árvores jovens tem causado elevadas despesas. O trabalho com o machado é ergonomicamente muito desfavorável e frequentemente provoca acidentes, diferentemente das roçadeiras atuais, cuja técnica moderna e favorável relação peso-potência permite um trabalho fácil e seguro e com um alto desempenho. As roçadeiras modernas caracterizam-se especialmente pelo sistema de empunhadura ajustável, design ergonômico, sistema antivibratório eficaz e ótima segurança com o acelerador com retorno automático e chave auto-stop de fácil acesso. Proteções dos diferentes conjuntos de corte, proteção para transporte, blindagem do silenciador integrado na cobertura do motor, desengate rápido do cinto para ombro de porte duplo, capacete com protetores de ouvido e visor, luvas e sapatos de segurança fazem parte do equipamento de proteção individual básico. Antes de dar partida à máquina, é imprescindível ler atentamente as instruções de uso. Um cinto para ombro de porte duplo corretamente regulado é condição fundamental para realizar o trabalho sem esforço e fadiga prematuros. O peso da máquina deve estar distribuído de maneira homogênea entre as duas correias, alças do cinto. O engate para segurar a máquina deve estar 1 palmo abaixo do quadril. A posição das empunhaduras tem que permitir uma posição normal, confortável de braços e mãos. A máquina está corretamente engatada e fixa, quando a ferramenta de corte oscila em posição horizontal na altura de corte. Cada ferramenta de corte possui uma proteção especial. Utilize sempre a proteção adequada para a ferramenta de corte montada. Sem a proteção, pedaços de plantas e pedras serão arremessadas em todas as direções. Uma proteção montada corretamente protege o operador e reduz assim o perigo de ferimentos. Antes de começar a trabalhar, verifique que a ferramenta de corte e a proteção estejam corretamente fixadas e em perfeitas condições de uso. Antes de dar partida, deve-se posicionar a roçadeira de maneira que a ferramenta de corte não toque o chão. Controle antes de cada uso e não se mexa durante a marcha lenta. Trabalhe sempre com visor e protetores de ouvido. Procure um lugar onde possa manter-se firmemente em pé. Atente à distância de segurança. Ninguém deve permanecer em um raio de 10 metros. Para cortar capim alto e erva daninha,
Monte uma ferramenta para cortar ervas, por exemplo, o policute. A roçadeira é conduzida com movimentos de vai e vem. Trabalha-se passo a passo para frente. A largura de trabalho é de aproximadamente 1,5 metros. Para cortar arbustos e macegas, utiliza-se a lâmina de 3 facas. Junto sempre deve estar montado um prato deslizante para garantir a distância mínima do solo. Em macegas e arbustos densos se opera a máquina de cima para baixo para poder cortar melhor os galhos e brotos. Ao limpar cultivos, se direciona a ferramenta de corte ao redor da árvore. A proteção da ferramenta de corte evita danificar a planta. Para trabalhos de roça, no cuidado de bosques, deve-se equipar a máquina com uma lâmina circular. Através da prova de som, controla-se se a lâmina de 8 facas está danificada. Nunca trabalhe com uma ferramenta de corte danificada. Quem tem prática pode dar partida à máquina desta forma. No cuidado de cultivos, o avanço ininterrupto do trabalho é muito importante. Por isso, as árvores devem ser cortadas numa determinada direção de queda. Primeiro, vamos observar como se cortam os troncos finos, com um diâmetro de até 3 centímetros. Com esta técnica, pode-se usar qualquer parte da lâmina circular. Os troncos se cortam com força no sentido contrário ao da queda desejada. Devido ao forte movimento, o pé do tronco é empurrado na direção do corte e a árvore cai na direção contrária. Árvores inclinadas podem ser cortadas na direção desejada, deixando um tronco de aproximadamente 1 metro de altura e, com um segundo corte, tira-se o tronco que restou. Nos troncos com mais de 3 centímetros de diâmetro, é necessário ter muito cuidado. Ao dividir a lâmina circular como se fosse um mostrador de relógio, nunca deve-se cortar com o quadrante entre 12 e 2 horas. Neste quadrante ocorre um rebote. Isto representa um movimento fora de controle da máquina, e o esforço físico do operador podem se cortar involuntariamente troncos vizinhos. As árvores com diâmetros entre 3 e 7 centímetros podem cortar-se com a ajuda do ponto de corte e da inclinação da lâmina circular na direção desejada. Com isto, aproveita-se o movimento da lâmina no sentido anti-horário. Ao cortar com o quadrante da tarde, a direção de rotação da lâmina provoca um movimento para a frente do pé do tronco. Ao contrário, um corte com o quadrante da manhã provoca um movimento do pé do tronco para trás. A inclinação da lâmina circular também aproveita-se para obter a direção de queda do tronco desejada. A árvore cai na direção contrária da inclinação da lâmina circular e, neste caso, inclina-se a lâmina para a direita. A árvore cai para a esquerda. Agora vamos demonstrar as técnicas de corte para as 3 principais direções de queda. Primeiro, direção de queda para frente à direita. A lâmina é colocada entre as 8 e as 9 horas. Inclina-se no sentido contrário à direção de queda desejada, isto é, à esquerda. Com isso, o pé do tronco se desliza por cima da lâmina circular para trás à esquerda e a árvore cai para frente à direita. Segundo, direção de queda para trás à esquerda. O tronco é cortado com o quadrante das 3 e 4 horas. A lâmina circular é inclinada à direita. Deste modo, desloca-se o pé do tronco para frente à direita. A árvore cai para trás à esquerda.
Terceiro, direção de queda para trás à direita. Novamente coloca-se a lâmina circular no quadrante entre 3 e 4 horas. Inclina-se para a esquerda, o pé do tronco se desloca por cima da lâmina circular para frente à esquerda, de forma que a árvore cai para trás à direita. As árvores com diâmetro superior aos 7 centímetros também podem cortar-se com a lâmina circular. Para isso, aplicam-se duas técnicas de corte. Técnica número 1. O tronco é cortado dos dois lados. Nas árvores retas se faz um corte oblíquo para que o tronco possa deslizar. Nas árvores inclinadas, devem ser feitos cortes horizontais. Técnica número 2. Fazer primeiro um corte de entalhe. Depois, mudar a posição e fazer o corte de queda. Todos os cortes são feitos com o quadrante da manhã da lâmina. Desta forma, obtém-se um ótimo controle da lâmina circular. Pessoas com pouca prática deverão realizar as técnicas de corte demonstradas apenas sob a supervisão de um profissional. Para trabalhar em fileiras, as árvores têm que cair em bosque já trabalhado. Ao atingir certa prática, consegue-se um processo de trabalho muito contínuo. Evite o contato com pedras, nunca corte sem olhar a ferramenta de corte. Nas árvores que têm galhos até o chão, tirar primeiro os galhos próximos ao solo para poder ver o pé do tronco. Um fator fundamental para o alto desempenho do corte e trabalho seguro é uma lâmina circular em perfeitas condições e correta afiação. Para poder afiar a lâmina circular de maneira confortável e precisa, deve-se preparar um suporte para a afiação. Deve-se seguir o lema: afiar com frequência e limar pouco. Desta forma, aumenta a duração da ferramenta de corte. Recomendamos utilizar o porta-lima, porque pode ser apoiado no lombo do dente. Facilita a afiação homogênea dos dentes e evita o desequilíbrio da lâmina circular. Periodicamente deve-se controlar o travamento dos dentes. Com um equipamento adequado e uma técnica de cuidado e trabalho idôneos, pode-se praticar o trabalho de roça com um mínimo de esforço físico. Uma preparação sistemática e a determinação exata do processo de trabalho permite um desempenho mais eficiente. Antes de começar o trabalho de roça, deve-se determinar o manejo, que tipo de árvore devem ser cultivadas e que tipo de árvores serão eliminadas, além de determinar a distância desejada entre as árvores. Cultivos de árvores jovens são trabalhados em fileiras de 3 metros de largura no máximo. Em terreno plano, a direção de trabalho quase sempre coincide com a das fileiras das plantas. O recipiente com combustível e as ferramentas devem ser colocados em um lugar central. Desta forma, evitam-se caminhadas desnecessárias. O comprimento das fileiras deve ser escolhido de forma a chegar ao recipiente com combustível em 30 ou 40 minutos. Quando o terreno plano entra em declive, muda-se a direção da fileira. Desta forma, se reduz o esforço físico. Para facilitar a orientação da fileira, deve-se procurar um ponto de orientação no bosque que fica atrás. A partir deste ponto, pode-se controlar periodicamente a direção do trabalho. No cultivo florestal, as roçadeiras modernas permitem um cuidado do bosque com um custo favorável e, além disso, importantes vantagens para o operador: maior segurança e menor esforço físico. Portanto, o uso de roçadeiras permite um cuidado do bosque mais intenso e um bosque com mais proveito e mais vitalidade e consequente produtividade.
Como centro do nosso meio ambiente, as florestas e os bosques podem cumprir ainda mais as suas funções essenciais para o homem e a natureza.